Olá pessoal, Breno Lucano mais uma vez, do blog Portal Veritas. Hoje eu quero discutir com vocês uma diferenciação que se pode fazer a respeito do Deus cristão e do Deus estoico. Antes de começar a narrativa, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem o vídeo, pode comentar à vontade, eu sempre respondo os comentários. Mas não deixe de compartilhar, porque isso ajuda a me incentivar a sempre produzir mais material. Muito bem. O Deus estoico e o Deus cristão. Quais são as diferenças? Antes de mais nada, eu vou começar a falar um pouco sobre as narrativas possíveis sobre o Deus cristão, para depois fazer o contraponto com o Deus estoico. O Deus cristão, ele é absolutamente fora do mundo. Ele é transcendente. Como em Platão já dizia, né? Deus está nas ideias, nos conceitos absolutos, no universal. Deus compreende o universal. Mas em termos cristãos, nos afastando um pouco de Platão, pelo menos por enquanto, é necessário que compreendamos o distanciamento ontológico que existe entre Deus e o mundo. Deus não faz parte do mundo. Deus está para além do mundo, fora do mundo. Deus é transcendente. Daí aquela imagem do transcendente e do imanente. Né? O transcendente é aquilo que está para fora do físico, do imanente é aquilo que é o empírico, aquilo que é o sensorial, que nós estamos sempre verificando. Leonardo Boff tem um livro sobre isso. Leonardo Boff não. Frei... Agora eu esqueci o nome do frei. É um frei franciscano que escreveu isso. Depois eu lembro. E o Deus cristão, ele aparece a partir da premissa da aliança ou da nova aliança. E isso acontece em função do pecado original, que acaba, na verdade, naturalizando o erro humano, o erro de juízo humano e o erro da própria condição humana, que, em última instância, produz a morte. Então, dentro da mitologia hebraica cristã, nós tínhamos aquele paraíso que representa um estado de perfeição, é como se fosse a idade do ouro de Hesíodo. E a partir de um momento específico nessa mitologia, ocorre uma ruptura desses primeiros homens com a divindade, com Javé, ou Jeová, ou Javé. Essa ruptura, posteriormente, produz o estado de degradação humana, onde o homem começa a sentir fome, começa a ter que trabalhar para sobreviver, começa a ter que a envelhecer, a sentir dor. Esse estado de decadência surge a partir dessa ruptura, a partir desse distanciamento inicial que foi produzido lá no Jardim de Éden, com aquela história da maçã. A partir daí, houveram tentativas de reconciliação com Deus. Deus ficou bravo algumas vezes, mandou um dilúvio, mandou pragas, apenas para que nós possamos nos lembrar da necessidade dessa reconciliação com Ele. Até que então surgem os profetas, e em especial um profeta, né, chamado Jesus, que assume o papel de Messias. Quer dizer, na verdade existiam outros Messias também, mas ele assume o papel de filho unigênito de Deus. A partir dele, essa ruptura é desfeita.
e essa nova aliança ela é concretizada. A partir de Jesus, ocorre a renovação do mundo. Jesus é aquele que renova. Vocês vejam que, historicamente, a ideia de renovação ela sempre foi muito presente, ela sempre foi muito cara, a ideia do cristianismo, e foi também muito clara a ideia da transgressão. Porque os cristãos no início, que na verdade não eram cristãos, né, eram dissidentes judaicos, eles produziam ruptura com a cultura da época. No momento em que você não podia, por exemplo, pensar num Deus que estivesse entre os homens, mas Jesus foi justamente um Deus entre os homens. Então essa ruptura ela se dá de uma maneira bem enérgica. E acontece então essa reconciliação. Mas essa reconciliação, do ponto de vista simbólica, ela também é uma reconciliação do ponto de vista ético. Porque ela se dá através de boas novas, ela se dá a partir de metáforas, a partir de ensinamentos sapienciais que vão nos ajudar a ressignificar o mundo, que vão nos ajudar a pensar o mundo a partir da ótica dessa boa nova, a partir da ótica dessa reconciliação com Deus. É claro que, se você pensar nos 7 pecados capitais, eles vão continuar existindo. Ira, usura, luxúria. Mas, apesar disso, existe também a perspectiva de você transformar o mundo para fazer com que esses pecados sejam cada vez menos presentes. Teoricamente, desapareçam, mas na medida do possível que se tornem menos presentes. Fazendo com que as pessoas pudessem, a partir dessa reconciliação com Deus, se reconciliassem também com os próprios homens. Os homens se reconciliando com os outros homens. Então surge também, a partir dessa perspectiva teológica cristã, uma ética de aproximação dos homens. Deus, cristão, deseja que vocês, se convertendo, estejam com os homens, especialmente com os mais pobres, especialmente com os mais excluídos, especialmente com aqueles que não têm ninguém. O Deus deseja que vocês estejam próximo dos homens, materializando a presença dele, Deus, entre os homens. Então a gente começa a lembrar, por exemplo, daquela conhecida música que canta em procissão, costuma cantar em procissão, e que eu gosto muito. Aquela que fala assim: seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. Aí depois ele vai repetindo, né? Seu nome é Jesus Cristo, está sem emprego, é uma coisa assim. Então ele vai sempre dando exemplos de marginalizações, de exclusões, de rupturas dos homens com os próprios homens. Porque a ideia fundamental do Deus cristão é a ideia da fraternidade, da união. É impossível falarmos em Deus se nós não falarmos em união. E essa união se dá, em primeira instância, com Deus e em segunda, com os próprios homens. Na verdade, a união com os homens vai se dar a partir da união com Deus, dessa aliança com Deus, via boas novas. Amai-vos uns aos outros, ser o sal do mundo, passar pelo caminho estreito. São sempre metáforas que farão com que vocês possam se reconciliar uns com os outros.
com que nós, os homens, possamos nos reconciliar uns com os outros. Essa é fundamentalmente as características de Deus. Tem uma outra característica que eu até coloco aí nesse desenho, nesse vitral, que aí tem um velhinho, tem Jesus e tem uma pomba, porque o Deus cristão ele tem essa tríplice manifestação. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai que cria, o Filho que salva e o Espírito Santo que produz a redenção. Não é que sejam três deuses. É um Deus só, com três aspectos, com três funções distintas e, do ponto de vista da iconografia, com três manifestações também. Um idoso, uma pessoa crucificada e uma pombinha. Lembrando que o Espírito Santo, no transcorrer da Bíblia, ele assume vários formatos. Ora ele aparece como uma pomba, Deus em Espírito Santo aparece como uma pomba, ora ele aparece como fogo, ora ele aparece como um sopro, um vento, que é uma coisa que eu vou falar até daqui a pouco, que é bem interessante isso. O lance do vento, do sopro. E o Deus estoico, né? Ele tem diferenças. Inicialmente, se vocês pararem para perceber o Deus estoico, ele não é uma pessoa, ele não é pessoalizado, personificado como Deus cristão. Ele não é alguém que você vai se debruçar e vai conversar com ele, como acontece com Deus cristão. Com Deus cristão você faz súplicas, você faz louvores, glórias. Mas com Deus estoico, a princípio, você não faz isso porque o Deus estoico ele é impessoal. Ele não é uma pessoa, ele é o próprio ordenamento do mundo. Enquanto ordenamento do mundo, enquanto engrenagem que faz o mundo ser movimentado, você não vai conversar, você não conversa com uma engrenagem, você não conversa com uma engrenagem de relógio, por exemplo. Ele apenas está ali fazendo o relógio funcionar, é só isso. Mecanicamente. É claro que o Deus cristão, ele também é uma engrenagem. Ele também é um motor imóvel. Mas em termos de Deus estoico, essa engrenagem, às vezes, dependendo do autor, dependendo do período do estoicismo, ele assume características mais pessoais também. E isso, às vezes, desde o iníciozinho do estoicismo. Com Zenão e Crisipo, ele tem umas características, Ariston, ele tem características mais impessoais. Não é um Deus da glória e do louvor. É um Deus que você atinge a partir da percepção de mundo. É um Deus que você atinge a partir da investigação. Investigando o mundo, você investiga Deus, você descobre Deus. Por outro lado, se você parar para pensar em Cleantes, o Deus de Cleantes já começa a ter uma perspectiva bastante pessoal. Basta que vocês lembrem, por exemplo, aquele poema dele, conhecido, o Hino a Zeus. Então ali ele começa já a propor características pessoais dessa divindade. Deus deixa de ser um simples mecanismo para ser o arquiteto pessoal do mundo. Deus é Zeus, que vive entre os outros deuses. Essa perspectiva ela vai encontrar muito embasamento, especialmente no estoicismo romano. Pode ser que, provavelmente, essas diferenças sejam culturais.
Porque, embora lá no estoicismo antigo, em toda a filosofia antiga, nós tenhamos uma imagem de uma filosofia que surge para você questionar os deuses, você questionar esse mundo mágico. Por outro lado, ele vai se utilizar da própria imagem dos deuses para fundamentar as suas teses filosóficas. Platão fez muito isso. Platão, nos diálogos dele, nos mitos que ele apresenta bastante deuses. Ele apresenta bastante mitologia. Então não é um distanciamento em si e per si dos deuses, mas é uma utilização dos deuses para fins pedagógicos. Ele deixará de ser um pouco mágico para ser um pouco mais especulativo, é um deus especulativo. E provavelmente isso é por a cultura, né? Aquele pessoal lá da Hélade, eles eram muito religiosos, né? O povo todo da antiguidade era religioso. Então dizer que você vai promover uma ruptura com o mundo mágico de uma hora para outra, isso é impossível. Talvez você use em maior ou menor escala, mas vai usar. E em termos de estoicismo, isso também aconteceu. Talvez não com Zenão. Com Cleante isso já acontece. E com toda certeza lá no estoicismo imperial, que já tinha uma outra cultura. Se você parar para pensar, por exemplo, em Marco Aurélio, nós sabemos que ele foi introduzido aos 8 anos de idade no colégio dos Sálios, que fazia cultos a Marte, por exemplo. Mas posteriormente, depois que ele assume o cargo de Augusto, ele assume também o posto de Sumo Pontífice, Summus Pontifex, que é o título que hoje o Papa tem, né? Sumo Pontífice do Colégio dos Áugures, que era um colégio sacerdotal que controlava a religião do Estado. Ele era o Sumo Pontífice. Então Marco Aurélio, enquanto Augusto, comandava os cultos das divindades romanas. E é claro também, tinha os cultos familiares. Lá em História Augusta, nós encontramos uma passagem em que, na beira da morte, Antonino pede para que os deuses familiares da família Antonina fossem transferidos para Marco. Nós encontramos essa passagem lá. E Marco, ele sempre teve essa perspectiva muito religiosa, muito firme com ele. Ele era muito religioso. Epicteto também. Epicteto fala bastante em Deus. Sêneca. Às vezes fala em termos de demiurgo, às vezes fala em termos de compreensão das engrenagens que movem o mundo, mas em outras vezes fala até mesmo em termos quase que de adoração mesmo. E essas diferenças entre o Deus cristão e o Deus estoico, elas perpassam muito essa perspectiva do monismo. É claro que o Deus cristão também é monista, é um Deus só, em três. Isso não existe no Deus estoico. Existe apenas um Deus que perpassa todo mundo e ele não é transcendente. Ele se confunde com o mundo. Deus é todas as coisas ao mesmo tempo. Deus é tanto esse trem aqui, como é uma folha de papel. Deus é qualquer coisa. Deus está em qualquer coisa. Num galho de árvore, num estado virtuoso de um sábio. Agora, Deus, ele não tem, o Deus estoico, ele não tem essa característica do cristão
de ser três, né? Deus é um só. Embora muitas vezes ele assuma vários nomes. Você pode representar Deus na escrita, em grego, com vários nomes, dependendo da característica que você quer usar. Então, por exemplo, você poderia usar pronoia, nous, hermamne, logos, physis. São todos nomes em grego que, embora tenham algumas diferenças etimológicas bem nítidas, são nomes que todos eles representam Deus, em maior ou menor escala. Tique, todos esses nomes representam Deus em menor e menor escala. Pneuma, que eu até ia falar da pneuma, né, na pombinha lá do Espírito Santo do cristão. Na Bíblia, o Espírito Santo sopra onde quer. Ele manifesta a sua glória, ele manifesta a sua presença onde menos esperamos. Ele é muito imprevisível, porque ele é um pneuma. O Espírito Santo, na teologia cristã, tem um campo que é a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. E pneuma também é um dos nomes que você pode dar ao Deus estoico. Sopro, que na verdade é um nome utilizado dentro do vocabulário médico da antiguidade. A filosofia se utilizou muito no vocabulário médico. Pneuma é um deles. O estado virtuoso ou não do indivíduo tem relação direta com o estado de tonificação. Tônus é uma outra expressão dos estoicos, tônus, tá? O estado de tonificação do pneuma fará com que você seja mais ou menos virtuoso, do ponto de vista da epistemologia estoica, da psicologia estoica. Então, ser mais ou menos virtuoso, na verdade, depende da tensão interna do pneuma, que é a tensão interna do próprio Deus que está em nós. Especialmente, Zenão fala em algumas partes da alma humana, especialmente na parte que ele chama de hegemoníaco, que é a parte da alma responsável pelo julgamento, pela análise crítica. Quanto mais tonificado o pneuma lá no hegemoníaco, mais virtuoso você será. E o pneuma, então, ele é utilizado também lá nos cristãos, a partir do Espírito Santo. Aquela instância que sopra onde quer. Que vivifica tudo, que dá vida a tudo, que produz vida onde antes só existia morte. Como eu falei, o Deus cristão é o Deus da renovação, é o Deus da vida. Onde antes existia morte, agora existe vida. Em função do Espírito Santo. O Deus estoico não tem essa perspectiva de salvação. O Deus estoico é uma engrenagem do mundo. E que você deve entender como é que ele funciona para que, entendendo como ele funciona, você possa agir da mesma forma. Deus é racional, é logos, é physis. E por isso também a irmã Mineira é o destino, né? Deus é o próprio destino do mundo. É as coisas, como é que eu acho, é o modo de como as coisas acontecerão no futuro. Você sabendo ou não. O sábio estoico sabe como acontecerá. Teve um dia desses que eu vi um comentário dizendo que você não tem como, o sábio, ele não tem como descobrir como será o futuro. Você só pode aceitar. Está errado. Isso não é estoicismo, isso é cristianismo. É muito comum essa confusão, quando você faz uma leitura do estoicismo,
essa leitura, muitas vezes, ela é cristianizada. No estoicismo, você tanto consegue ler o mundo, ou seja, ler Deus, e com isso você consegue fazer uma perspectiva de futuro. Tanto é que, por exemplo, muitos estoicos, alguns estoicos trabalhavam com a questão da adivinhação, inclusive com astrologia. Ou seja, estão lendo o futuro. Se você começa a entender a corrente de causa e efeito produzida pelo Deus estoico, onde o mundo é composto pelos sucessivos efeitos oriundos todos de uma mesma causa, então você tem como saber o que vai acontecer no futuro. Eu tenho essa flanela. Se eu soltar a flanela, ela vai cair. Previ o futuro. Eu não preciso nem soltar, eu sei que ela vai cair. Eu previ o futuro. Não é uma questão de aceitar que a flanela vai cair. Você prevê o futuro, sabe que ela vai cair e pronto. Então, esses erros conceituais entre estoicismo e cristianismo, eles são muito presentes. Em termos de Deus cristãos, isso também, essa confusão também se torna presente. Deus estoico é uma sucessão de causas e efeitos. Para que a flanela caísse, eu tive que abrir os dedos. Para abrir os dedos, a musculatura teve que relaxar. Mas a musculatura só vai relaxar se houver um comando neural vindo daqui. Então você veja que existe uma causa que origina uma outra causa, que origina uma outra causa, que vai produzir um efeito final. A flanela caiu. Deus estoico, ele é muito mecanicista nesse sentido. Por isso que ele não é transcendente. Transcendente é o Deus cristão. Deus ele está no mundo. Essa, inclusive, é uma outra diferença. Porque, embora o Deus cristão ele seja transcendente, mas a presença dele se faz entre os homens. Deus está entre nós. Deus não está lá em cima. Deus está aqui, entre nós, coabitando entre nós. O Deus estoico, a priori, não tem essa perspectiva, até porque ele não está lá em cima, ele não está fora do mundo. Agora, ele não está também entre os homens no sentido de promover uma... Claro, se você pensar na tese estoica da simpatia universal, ele vai produzir fraternidade também. Né? Uma fraternidade entre todos os homens, mas não em termos de boa nova. Não é uma fraternidade que surge a partir de uma nova abordagem ética que busca a reconciliação com Deus. O Deus estoico não quer que você se reconcilie com ele. Isso é cristão só. O Deus estoico é necessário que o filósofo esteja com ele para que a própria felicidade se concretize, para que a própria eticidade se concretize. A eticidade é fundamental nesse processo. E assim como Epicteto vai dizer, né? Nós somos os intérpretes de Deus no mundo. Não somos apenas filósofos, somos intérpretes. Pessoal, eu acho que essas foram algumas ideias que eu tinha para trazer para vocês a respeito dessas diferenças primárias. Eu acho que é interessante a gente pensar nessa questão da fraternidade, porque essa questão da fraternidade estoica, ela tem repercussões políticas, inclusive, também, né?
Quer dizer, essa fraternidade universal, a simpatia universal, ela tanto se manifesta a partir da própria engrenagem do mundo, em que todas as partes do mundo estão conectadas. Marco Aurélio vai dizer isso com a palavra pan, em grego. Tudo é tudo, tudo está conectado com tudo. E você é apenas uma parte desse tudo, desse todo. Existe também uma perspectiva de, já que você é parte desse tudo, então existe essa perspectiva de unificação também, dessa simpatia, dessa fraternidade universal. E essa fraternidade universal tem repercussões, inclusive, políticas também. Mas eu não vou entrar nesse texto, nesse roteiro aqui hoje. Já falei isso em alguns vídeos, pode ser que eu volte a falar no futuro. Provável que eu volte a falar no futuro. Pessoal, então, eu acho que essas foram algumas questões que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, realmente. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Assine o nosso canal, isso vai ser muito importante para a gente. A gente se encontra por aí. Até a próxima.